Juíza do caso Daniel Alves convoca jogador para comparecer ao tribunal e sentença pode ser divulgada. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News, seja bem-vindo e desde já eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber notificações e que acompanhe esse vídeo até o final e deixe o seu comentário sobre esse caso, o caso Daniel Alves, o jogador ex-jogador de futebol. Ele está sendo acusado de estupro na Espanha. Ele foi julgado, o julgamento ocorreu entre o dia 5 e 7, o tribunal de júri se reuniu, e a informação que chega nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, é que a juíza do caso convocou o Daniel Alves, convocou a advogada do Daniel Alves, a advogada da mulher que o denunciou e a promotora do caso, convocou todos eles para comparecerem ao tribunal nesta quinta-feira, dia 22, e aí fica a ideia de que a sentença possa ser anunciada. Quando o julgamento terminou, no dia 7 de fevereiro, a informação que se tinha é que essa sentença poderia ser anunciada em até um mês, o que daria dia 7 de março. Só que agora, de acordo com a imprensa da Espanha, com essa convocação que a juíza do caso fez, pode ser que a sentença já tenha sido redigida e que o Daniel Alves tenha a sentença anunciada. Lembrando que ele é acusado de violência sexual por um caso que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate da cidade de Barcelona. O Daniel Alves, depois que ele saiu do São Paulo, em meados de agosto, setembro de 2022, ele foi jogar no Pumas do México. Então ele estava no México e ele viajou para a Espanha com a esposa dele, a Joana Sanz, para acompanhar a mãe dela, que estava com câncer terminal, tanto que ela morreu no começo de janeiro. E no dia 30 de dezembro, o Daniel Alves saiu para beber com os amigos e depois ele esticou essa saída do bar que eles estavam para uma boate na cidade de Barcelona, e lá aconteceu o episódio em que a mulher o acusa de violência sexual. O Daniel Alves está preso desde janeiro, do dia 20 de janeiro do ano passado. Recentemente saiu a notícia de que um ex-companheiro de cela dele contou para a imprensa da Espanha que o Daniel Alves tinha um plano de fuga. A ideia dele era conseguir liberdade condicional e vir para o Brasil. Lembrando que o Robinho foi condenado por estupro na Itália e ainda não começou a cumprir pena porque ele está no Brasil e nem deve cumprir porque ele não vai voltar para a Itália, ele vai ficar por aqui no Brasil. Se ele não cumprir a pena aqui, ele não vai cumprir. Simplesmente ele foi condenado, mas não vai pagar pelo crime que ele cometeu. No caso do Daniel Alves, a justiça espanhola já se precaveu em relação a isso e não concedeu liberdade condicional para ele. Ele está preso desde o ano passado. Depois do julgamento, foi tentado novamente uma liberdade condicional por parte da defesa, mas a justiça não aceitou. Outra notícia que chega sobre o Daniel Alves, outras duas notícias por sinal, é o seguinte: ele escreveu uma carta para a esposa dele, a Joana Sanz, lembrando que quando ele foi preso, a Joana Sanz chegou a anunciar que terminaria o casamento, mas até o momento não foi oficializado o divórcio. E o Daniel Alves escreveu uma carta para ela em que ele se declara para a esposa. Em determinado trecho dessa carta ele diz o seguinte, abre aspas: Amada Joana, o tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que eu fui. Tenho que transformar a minha energia no que ela é, e é o que eu sonhei, o que eu sonhava e o que eu sigo sonhando. Escreveu Daniel Alves para a esposa dele, para Joana Sanz. Ela postou essa carta nas redes sociais. Depois que ela viu que saiu notícia na imprensa sobre isso, ela apagou o post e ela reclamou, ela questionou se os jornalistas estavam acompanhando o Instagram dela. E com certeza estavam, e isso saiu na imprensa da Espanha e na imprensa do Brasil também. Daniel Alves termina a carta com Love You, amo você em inglês, para a esposa. Outra notícia sobre o Daniel Alves é que foi divulgado pela imprensa espanhola que
a penitenciária onde ele está preso, a penitenciária de Brians 2, lá em Barcelona, ela fez um protocolo anti-suicídio em relação ao Daniel Alves, porque havia o risco, como ele estava muito deprimido, não estava muito bem, havia o risco de que ele atentasse contra a própria vida. Então a penitenciária fez uso de um protocolo para evitar que isso acontecesse e evitar que o Daniel Alves tirasse a própria vida na cadeia. Essas são as informações sobre o ex-jogador de futebol e a gente segue acompanhando esse caso. Assim que for divulgada a sentença, eu gravo um novo vídeo. Lembrando que o Daniel Alves pode pegar até 12 anos de cadeia, que é a pena máxima, que é a pena pedida pela advogada da mulher que o denunciou. A promotoria da Espanha pede cerca de 9 anos para ele. A defesa dele quer a absolvição do Daniel Alves só com pagamento de multa, uma pena bem mais branda. Eu sigo acompanhando. Para você que assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu comentário. Valeu, tchau!